Olá pessoal, eu quero que vocês acompanhem mesmo muito bem este vídeo, porque é muito importante porque há muita gente que não conhece o nosso trabalho, que está a conhecer, digo, o nosso trabalho, porque sei que pessoas como eu, há muita gente em Angola que deu o seu saber, dá o seu saber para o bem deste país. Porque há muita gente que hoje, até gente do executivo que hoje está ali, não sabe o quanto nós já fizemos e temos estado a fazer para este país. Nós mesmo, vezes em que nós demos consultas grátis, ok? Escrevendo artigos de opinião, dando parecer técnico para o Estado angolano, nomeadamente falo do executivo do Sr. João Lourenço. Eu escrevi um artigo em 2018, artigo este, desculpas, artigo este que eu queria tirar, até pedi na época, era para sair no Clube K, mas o meu amigo do Clube K, o José Gama, não publicou este artigo, porque o artigo era muito contundente, o artigo era diria, muito forte. Muito forte, por quê? Porque você já sabe, o artigo tinha como título, e pessoal, eu vou partilhar aqui o artigo na descrição, mas eu vou fazer questão de ler porque há muita gente que não tem tempo para ler e diz: Urbano, você lê para nós e tenta vir explicar-nos. Ou lê o artigo diante dos teus vídeos, ok? Ou diante da emissão. Então, eu vou ler o artigo e depois vou comentando o artigo. É um artigo de 2018 e vocês irão ver que é como se fosse um artigo que eu estaria a escrever hoje. É muito atual, onde eu profetizo. Na religião nós falamos isso é profecia, mas na ciência falamos isso teoria preditiva, porque todo e qualquer cientista político deve ter a capacidade de predizer. Um bom cientista político tem que ter a capacidade de prever. 2018 eu escrevi este artigo. Saiu no Rádio Angola, ok? O meu grande abraço ao Cedic de Carvalho, né? E o Rádio Angola, que tiveram a coragem naquela época de partilhar, de publicar este artigo. E o título do artigo era: Senhor Diretor Fernando Garcia Miala, o desenvolvimento econômico de Angola está nas suas mãos. O Gama não aceitou partilhar esse artigo. Não partilhou. Tirei no Rádio Angola. Vou deixar aqui também na descrição. Vocês podem baixar o artigo. O pessoal do grupo já tem. Pessoal, se você não está no grupo, do WhatsApp, aí está a sair muita coisa quente. Vem para o grupo, inscreve-se no canal, deixa o seu like e vem se inscrever no grupo do WhatsApp. Estamos a partilhar muita informação, estamos a partilhar muito conhecimento. Vou ler o artigo para vocês, pessoal, sem mais delongas. Com o advento do capitalismo, o desenvolvimento econômico mundial, a multiplicação dos mercados em termos de concorrência, forçou a necessidade de segurança dos Estados em relação à salvaguarda da soberania econômica. A obtenção de proteção de informação passou a representar um fator primordial em relação às vantagens comparativas e competitivas nos mercados internacionais. Deixa-me só dar aqui um pequeno zoom, né? Mesmo com os meus óculos, ainda assim preciso de mais um bocadinho de zoom. Estou a ficar jovem. Ok. Continuando. A complexificação crescente da economia global exige dos Estados uma estrutura organizacional capaz de fazer face às eventuais ameaças que visam destruir a dinâmica do mercado interno. O recente golpe dado pelas instituições financeiras internacionais com a desculpa da não credibilidade da Banca Nacional Angolana é o exemplo mais recente da declaração de uma guerra econômica. Urbano Gaspar, eu estou a escrever isso em 2018, não é hoje. Se existe uma guerra econômica, é óbvio que deve existir um sistema de segurança capaz de fazer face a este problema. A inteligência econômica, isso é história da inteligência econômica,
onde os primeiros passos remontam da Idade Média, aparece como uma das soluções, ponto, desenvolvidas pelos ingleses na sua forma moderna aproximadamente meio século, sendo sistematizado pelos japoneses nos anos 50 e finalmente conceitualizada pelos americanos nos meados dos anos 80, ok? E nos anos 80, ponto. A IE, ou seja, a inteligência econômica, tem a sua aplicação em termos micro e macroeconômico, na estratégia do marketing e na estruturação de um sistema de segurança e informação. Como definiu muito bem Julet, 2004, a inteligência econômica consiste em proteger a informação estratégica para todos os setores econômicos. Ela tem uma tripla finalidade: da competitividade do tecido industrial, a segurança econômica das empresas e o reforço da influência de um Estado sobre os outros. Este último, na visão de Gramsci, seria hegemonia. Para Antônio Gramsci, a hegemonia é a capacidade que um particular, Estado ou pessoa física tem em fazer coincidir seus interesses com os interesses da maioria, sem ser necessário recorrer ao uso da violência. Isto está na arte da guerra. A suprema arte da guerra consiste em submeter o teu inimigo sem combater. Com o final da Guerra Fria, o espaço de conflito se trasladou da esfera militar para a esfera econômica. Angola, como potência regional, continua a pensar a segurança nos moldes meramente políticos, ignorando assim a importância geoeconômica nas relações internacionais com os outros Estados soberanos. Ora bem, enquanto os Estados Unidos, Japão, hoje o nosso presidente está aí, o vosso presidente lá, o nosso presidente do MPLA, ok? E o vosso presidente aí dos maquisar, está aí no Japão. China, Inglaterra, França, Alemanha, etc. observam a diplomacia como noção de poder econômico e não militar, ou seja, não apenas militar. As nossas embaixadas e consulados se transformam cada vez mais numa espécie de cantinas especializadas na venda e comercialização de vistos. Estou a escrever isso em 2018, pessoal. Estou a escrever isso em 2018. Para ser um agente de inteligência econômica, não basta ter uma licenciatura, mestrado, doutoramento em uma área específica qualquer. Nem muito menos ser parente de um ou outro funcionário do Mirex ou dos serviços secretos. É necessário algo mais: ter uma condição psicointelectual capaz de exercer, exercer com êxito a função ou as tarefas que lhe forem atribuídas. Ser pluridisciplinar, alguém que respeita escrupulosamente as ordens do seu superior. Hierárquico, a sua criatividade aqui não é chamada, entre parênteses. Acima de tudo deve ser patriota. Patriota, não é vender o país na mão do irmão congolês, do namiado americano ou lá o raio que o parta. Angola está diante de uma declarada guerra econômica. Esquecemos as teorias e observamos os factos. Os Estados Unidos, a China, a França têm como estratégia principal sobrepor o nosso país a um processo de dependência constante. Esta dependência passa necessariamente pela inviabilização de toda tentativa de desenvolvimento econômico, mais concretamente do setor da indústria e tecnologia. Eu estou a escrever isso em 2018, pessoal. Não existe amizade entre os Estados, razão pela qual a noção de segurança econômica está ligada ao conceito de soberania nacional. Continuando, pessoal. Nesta guerra, não há perdidos ou vencedores eternos. É urgente redefinirmos a nossa política externa, a começar pelos serviços secretos. Os serviços secretos, a diplomacia,
devem estar ao serviço da guerra econômica. Devemos contra-atacar, a começar por rejeitar a supremacia desses Estados. Existe uma necessidade urgente de recrutar jovens dentro e fora do país, com predominância aqueles que falam línguas e possuem duplas ou mais nacionalidades. Eu estou a escrever isso em 2018, pessoal. Como fundamento da riqueza, o conhecimento hoje representa a maior vantagem comparativa deste século. Estudar, analisar, colher informações sobre a fragilidade desses estados é o primeiro passo rumo ao desenvolvimento tecnológico, industrial e a garantia de vitória nesta guerra econômica. Segundo o Magazine Econômico francês, a Tribuna, na sua edição de 21 de 11 de 2011, a primeira potência agrícola, da União Europeia, a França, perde por segundo 24 metros quadrados de terrenos agrícolas, invadido pela urbanização. Isto quer dizer que a França perde 82 mil hectares de terra agrícola por ano. Significa dizer que a médio prazo a França terá problemas na produção de bens agrícolas, fruto do elevado crescimento demográfico e a necessidade de espaço para a construção. Estou a falar da França. Macron está vioso em Angola. 2018. Estou a falar já aqui. Estamos diante de uma oportunidade de alimentar um país com mais de 66,9 milhões de habitantes. Eu já estou a falar para o governo angolano, para pensar no futuro. E hoje está a sair as ex-colônias francesas que estavam sob dependência, estão a sair e se livrar da França. Isso significa dizer que daqui a pouco a França vai ter problemas mesmo a nível de produtos agrícolas. Eu já estou a prever, já estou a dar sinais no governo angolano. Como é que nós podemos fazer para engolir esse mercado? Estou a falar do meu país, França. Estou a ensinar os angolanos. O patriota. Senhor diretor Fernando Garcia Miala, o desenvolvimento angolano, de Angola, está nas suas mãos. Temos a plena convicção que o seu dicionário, temos a plena convicção que no seu dicionário existe a noção de responsabilidade individual e coletiva. Em comparação com os outros estados, os Estados Unidos têm um objetivo mais ofensivo com uma estratégia bem definida: deter a superioridade no domínio da informação, a capacidade de coletar, tratar e difundir informação em fluxo contínuo e ao mesmo tempo impedir que os adversários possam adquirir essa mesma informação. Estes estados possuem um ponto em comum: o fortalecimento das instituições no centro de um sistema ao serviço da competitividade das suas empresas, estabelecendo uma relação entre setor público e privado, universidades, empresas, multinacionais e Estado. A minha querida Belinha, Isabel dos Santos, no vídeo, quem não viu, se vocês não viram o vídeo da Isabel, num dos vídeos da Isabel, a Isabel fala sobre isso. 2018 eu já estou a falar disso. O povo que não estuda a sua história está condenado ao fracasso. Um povo que não estuda a sua história está condenado ao fracasso. A história da humanidade nos ensina que o mundo é dominado por forças de natureza econômica. A começar pela escravatura, passando pela colonização da África, o objetivo sempre foi, ainda continua a ser econômico. A apresentação do lado político desta guerra econômica tem como objetivo principal a dissimulação de um verdadeiro interesse de natureza econômica, pessoal. O conceito de guerra econômica quase não existe no universo intelectual angolano, a começar pelo Departamento de Relações Internacionais das Universidades. A utilização do gás como instrumento de poder utilizado pela Rússia na determinação e afirmação do seu poder no concerto das nações. A relativização do dólar como poder econômico absoluto dos Estados Unidos pelo Irão são exemplos de factos recentes que devem nos levar a refletir a capacidade geoestratégica da nossa diplomacia e do sistema de segurança como um todo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos Geoestratégicos Africano, o IEGA, este instituto é o primeiro e a primeira empresa de inteligência econômica em Angola, O IEGA, que hoje está com alguns
malucos, ok? Também usam aí, tem nome porque são de IEGA, não. O IEGA é minha marca. É minha marca. O dono da marca é o Urbano Gaspar. Se vocês verem lá alguém que está falando que é do IEGA, é dele, não tem nada. É bandido, é gatuno. Até vou lhe processar. Ok? O Instituto de Estudos Geoestratégicos Africano, sobre a estratégia da Escola de Guerra Econômica de Paris, nos permitiu mensurar o impacto da crise que se avizinha no nosso país. A situação atual, em 2018, pessoal, é de crise, não é de crise, é de bonança. O que está para vir é algo imensurável. 2018, eu estou a prever já que o angolano vai fugir de Angola miséria para imigrar. O fluxo migratório está vindo. Eu estou a falar, estou a prever, estou a predizer, estou a profetizar. A situação atual não é de crise, é de bonança. O que está para vir é algo imensurável. Caso não agirmos utilizando os princípios fundamentais da guerra econômica na luta da afirmação do Estado, corremos o risco de desaparecer como nação soberana. Observação. Atiremos a vossa atenção a um facto. As recentes demissões preconizadas pela empresa Total faz parte deste plano. Pessoal, este artigo foi escrito em 2018. Era uma carta direcionada para o senhor Fernando Garcia Miala. Então, vocês antes de dizerem que nós só criticamos, nós não ajudamos, nós não demos o nosso parecer, nós não ajudamos o país, eu quero dizer para vocês que essa gente não imagina a estrada que nós fizemos para chegarmos aonde nós chegamos hoje. Se estamos revoltados, é porque compreendemos que essa gente não quer fazer nada por Angola e não tem noção do senso de responsabilidade. É hora de dizer chega. Nós não podemos continuar a ser governado por pessoas analfabetas que são capazes de negligenciar aspectos importantes em termos de ciência, de inteligência econômica. Já nos anos antes de 2018 até, eu já dizia, e eu penso que depois do meu artigo, o Yuri Kishina escreveu também num jornal a dizer que a reforçar o que eu disse, que Angola não iria sair da crise econômica se não tivéssemos uma política, ok, de inteligência econômica. Não se criou uma política de inteligência econômica. As pessoas nesse país só começaram a repetir sobre diplomacia econômica, porque o Urbano escreveu. E eu quero aqui dizer para vocês, porque esse é o hábito que essa gente tem, esse maquizar. E falo para miúdos como Adão da Almeida, esses miúdos como Marcis, vocês miúdos que têm o hábito, vocês só repetem aquilo que vocês ouvem dos outros. Tem o hábito, quando alguém fala sobre um determinado tema, vão lá sentar para dizer também aprender. O Urbano falou sobre o Ruanda. Foram fazer 24 horas no Ruanda, porque agora já foram estudar o Ruanda. Você se falar, por exemplo, da França, o vosso presidente do MPLA foi lá na França, porque agora também já fomos aprender com a França. Você fala sobre um assunto, traz um determinado projeto, pega o projeto, roubam o projeto, vão fazer as ordens de saque, tiram o dinheiro com o teu projeto e não realizam. Ali um mano até no grupo disse, essa aqui só são lá para fazer vosso dinheiro. Vocês podem fazer as duas coisas. Vocês podem fazer dinheiro e ao mesmo assim fazer com que este povo beneficie de toda e qualquer política pública. Falo especificamente se for de inteligência econômica. Isso só vai beneficiar a população, porque toda e qualquer política que for implementada neste país deve ter como foco principal a realização do bem-estar e social do angolano. Primeira coisa, o resto é resto. Então, pessoal, que fique bem claro, nós não somos críticos de críticos só por criticar. Nós somos pessoas que estudamos e prestamos o nosso saber, muitas das vezes até grátis. Essas pessoas bebem do nosso conhecimento, tiram dinheiro com o nosso conhecimento, porque eles pegam os nossos artigos, pegam os nossos parceiros, vão lá falar e saem, fazem ordem de saque e ficam a fazer o quê? A comer esses dinheiros, ok? Então, não tem em Angola, a primeira empresa de inteligência econômica é minha. Eu não sei se tem, eu tenho hoje a minha empresa, JPB's Intelligence, ok? Que é uma empresa francesa de inteligência econômica também no ramo. Tá aí, tudo é público, vocês podem ir na internet, você vai encontrar isso. Então, pessoal,
Está a ser um momento muito rico, essa troca de experiência, essa troca de informação ali no grupo. Se você não está no grupo, você está a perder muita coisa, pessoal. Vai para o grupo, inscreve-se no canal, deixa o seu like, partilhe o máximo esse vídeo. E para que vocês possam saber, eu vou deixar aqui o artigo na descrição. Partilhem o máximo esse artigo, mas deixem a data para dizer que não faltou o conselho para este executivo. Não faltou. Nós falamos, nós escrevemos, nós demos pareceres. Esses senhores, como disse a Filomena, são surdos. Não escutam e nem querem escutar ninguém, porque eles se acham donos desse país. Então nós temos que provar o contrário. Temos que provar o contrário. Que nós estamos fartos. Esse senhor não pode ficar mais ali. Sério. Não pode ficar ali. Esse senhor não podia ficar nem mais 24 horas. Não faltou aviso. Eu vou vos dar um exemplo de um país, o Marrocos. O rei do Marrocos. Como é que o rei do Marrocos implementou a política de inteligência econômica no Marrocos? E os países da Europa, como Espanha, vão beber do Marrocos a nível de inteligência econômica. E são os meus gurus de França que foram praticamente formar os marroquinos. O Marrocos, os chineses pirataram babus. Babus é aquelas chinelas que vocês vejam com os muçulmanos. Pirataram os babus ao ponto que tinha um babus que estava a ser mais comercializado no mercado marroquino, mais barato do que o original. Quando o Ministério do Comércio fez um levantamento, deram conta que o babus era falso e quem tinha falsificado foram os chineses. O Departamento de Inteligência Econômica, naquela época, quer dizer, o Departamento de Inteligência não era Inteligência Econômica naquela época, Segurança e muitos outros mais velhos gurus no setor de segurança disseram: como é que nós podemos negligenciar algo tão importante ao ponto daquilo, o babus para eles, aquilo que é patrimônio cultural nosso, ser piratado e nós não termos capacidade de ver isso a chegar e conter. Disseram: não podemos continuar assim. O rei do Marrocos, que chamou os intelectuais dentro e fora do país, nomeadamente que estavam em França, jovens, pediu que se entrassem e disse: eu quero, está aqui, eu quero um dispositivo de inteligência econômica capaz de fazer face a esses problemas. O meu guru, o pai de inteligência econômica francês, desceu lá. Conferência, formação, capacitação contínua de todo o quadro, estava todo o setor público marroquino, do Marrocos. Todos os funcionários públicos devem dominar o que é inteligência econômica. Ele deve ter um potencial defensor da economia nacional. Todos, a começar mesmo do homem. Talvez quando você entra, todo mundo tem que ter formação. Tem que dominar o que é inteligência econômica. Todo mundo formação. O Marrocos hoje, a nível da África, é praticamente o guru de inteligência econômica. Isso é que faz a diferença de um Estado que tem compromisso com seu povo e de um presidente ou de um rei que tem compromisso e ama a sua nação. Não é esta que está a roubar o país para repartir com os seus. Está a roubar ninharia. Você podia ficar rico, todo mundo podia ficar rico, porque o funcionário público deve ganhar bem, porque eu não quero que o meu funcionário público, como por exemplo um agente de inteligência angolano, que se encontra com um agente de inteligência americano, vai ser corrompido, né? Ele tem que ganhar bem, ao ponto de ganhar mesmo bem, melhor que o americano, ou igual. Ele diz: não, eu ganho bem no meu país, eu tenho melhor vida no meu país, não preciso emigrar. Então ele não vai se submeter a outro agente que ganha melhor, ele vai sentir, vai ter autoestima. Então não faltou aviso, e não está a faltar aviso para esse executivo, é que essa gente pensa que não pode ouvir, não tem que ouvir ninguém, porque este país pertence à mãe do pai desses senhores. O povo, os intelectuais, os militares, oficiais superiores, polícia, serviço de inteligência, todos esses que ainda têm consciência do patriotismo e da necessidade de se restabelecer a ordem constitucional deste país, vão se levantar e vão tomar decisão de vos colocar no lugar. Vocês não irão mais aqui tentar, vocês não irão mais ter espaço, não iremos vos dar espaço. E uma coisa que fique bem claro, nós não vamos mais tomar o poder para dar mais num bando também de corruptos, estou a falar bando de corruptos, que vão sentar no parlamento, muitos vão sentar no parlamento para ganhar lex, ou seja, que se submetem a essa casta de bandidos, ok? Por causa das benesses do parlamento. Não, o parlamento deve ser
um órgão digno de ser. E as pessoas, tanto do MPLO como qualquer outra força política, não vai estar lá a defender o partido, mas vai estar lá a defender os interesses da nação. Não pode ser um grupo de vassalos jovens, maquisar também, de consciência burra, que estão lá para se servir. Vai lá, vou te meter lá porque você tem que submeter a mim. Não vai ser assim. Tem que ser um parlamento digno, em que aquelas pessoas que amam estão ali ao serviço, okay, do povo. Vamos ter que fazer isso. E nós vamos ter que fazer isso, implementar isso. Então, pessoal, partilhe o máximo esse vídeo. Inscreve-se no nosso canal. Se você não está inscrito no grupo, vem para o grupo, porque vamos partilhar, estamos a partilhar muita boa informação. Aqui o objetivo é o único, a democratização do saber através da informação. Então, estamos juntos, aquele abraço, beijo.